Existem muitas emissoras que retransmitem boa parte da programação da Globo, do SBT e da Record. Essas emissoras são chamadas de afiliadas, e a vida delas não é nada fácil não, viu? As afiliadas precisam ser boas meninas e obedecer às ordens certinho como mandam. Bom, e se não obedecer às ordens? Aí elas podem ser simplesmente chutadas. É isso mesmo. Some daqui, meu! Some daqui, mano! Some daqui! E se for uma emissora meio capenga, aí é que o chute é certo. E hoje nós fizemos uma seleção de emissoras que já passaram por isso. Antes de mais nada, já vai deixando o seu gostei aí embaixo e inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos. Vamos nessa! Muita gente sabe que a TV Difusora levou um baita chutaço da Globo, mas não sabem como isso aconteceu. Essa história é uma novela mexicana entre a Globo, a Difusora e a Mirante. Lá pelos anos 60, a TV Difusora de São Luís foi aberta pelos irmãos Bacelar com a ajuda do povo. Muitas pessoas, até mesmo do subúrbio, elas pegaram as suas economias e investiram para criá-la. Em 1963, ela saiu do papel, mas a felicidade não durou muito. Em pouco tempo, a TV Difusora estava igual seu Madruga, devendo até as calças. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Em uma sinuca de bico com dificuldades financeiras, a solução não podia ser outra: pedir ajuda do povo mais uma vez. Assim, as ações da emissora voltaram a ser vendidas para aumentar o capital para conseguirem pagar as altas dívidas. Mesmo com altos problemas financeiros e administrativos, a TV Difusora conseguiu crescer mesmo assim. Entrou de cabeça na década de 70, comprando equipamentos novos e investindo ali na programação. Foi nessa época que ela assinou um contrato de afiliação com a poderosa Rede Globo, passando a exibir boa parte da programação dela. De um jeito ou de outro, a TV Difusora continuou se arrastando em meio aos problemas administrativos que tinha quando chegou o ano de 1986. Nesse ano, Sarney andava ali preparando uma emissora chamada TV Mirante. Até aí tudo bem. O problema é que já corria a fofoca ali na imprensa de que o Sarney estava de olho era na Globo, e os boatos estavam se confirmando. Ela é mentirosa! Tanto que os técnicos da Globo estavam interessados em saber que tipo de equipamento eles iam comprar. Então parava o namorozinho entre as duas emissoras no ar. O Magno Bacelar, que era dono da TV Difusora, já andava bem desconfiado disso. Mas será que eles vão tirar minha Globo? Sei não, tomara que não. Mesmo muito desconfiado, Magno parecia um cara bem calmo e desmentiu tudo diante da imprensa. Não, capaz. Se a Globo quisesse romper com a gente, ela já teria se manifestado e blá blá blá. A grande verdade é que a TV Difusora tava com muito medo sim. O contrato de afiliação estava prestes a vencer e ela não queria perder a programação da líder de audiência. E as suspeitas de Magno se confirmaram. Logo Roberto Marinho conversou com Magno e falou: "Cara, eu não vou renovar. É melhor você procurar uma outra emissora, eu não quero ficar mal com o presidente." Sarney na época era o presidente do Brasil. Magno não aceitou a situação e ele decidiu que não ia deixar a Globo de bandeja para Mirante. "Eu não vou passar a Globo pro Sarney não, meu querido. Isso não vai acontecer. Eles que lutem." Magno até achou uma saída: se candidatar ao Senado. Assim, se ele ganhasse, teria poder político e poderia segurar a afiliação com a Globo. Porque poder político era tudo, né? Era a única chance que ele tinha. Tanto que ele até colocou todo o patrimônio dele ali em jogo. Já que Magno resistia e não ia entregar a Globo por bem, ele ia entregar por mal. Começaram a mexer os pauzinhos ali na eleição para prejudicar o cara, e deu certo. Magno não só perdeu no Senado, como ficou com mar de dívida. Agora não só ia perder a afiliação com a Globo, como ia perder a emissora inteira também. Meu Deus do céu, como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Só que mesmo assim, ele ainda resistia e não queria vender. Enfim, a TV Difusora deu muito trabalho pro Sarney e pra Globo. Não ia deixá-la tão fácil. Magno até tentou fazer um acordo ali com a Mirante para que as duas dividissem a afiliação, mas sem sucesso. Magno, mesmo resistindo, foi vencido pelo tempo e pelas dívidas que tinha. A emissora estava se esfarelando, literalmente. Então ele acabou sendo obrigado a vender a TV Difusora no ano de 1988. E o mais curioso é que as negociações de venda foram conduzidas por Fernando Sarney, o próprio filho do Sarney. É aí que entra nessa história nada mais nada menos que o governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, que estava ali interessado pela emissora. Dizem os boatos da imprensa na época e de livros que a família Sarney comprou junto com o Epitácio a TV Difusora, mas eles não foram lá e compraram a emissora como qualquer pessoa normal faria. Não, pelo contrário, eles usaram um laranja chamado William Nagem, que era um empresário do meio texto, para comprá-la.
Nagem, que era o laranja, assumiu o controle do canal e arregaçou as mangas. Mesmo com a Globo tentando chutar a TV Difusora a todo custo e com o pessoal ali em cima pressionando para que isso acontecesse, eles prolongaram o contrato por vários motivos. Então deixaram aí do jeito que estava. A Difusora continuou passando a programação da Globo normalmente e a TV Mirante, que a essas alturas já existia, passava a programação do SBT. A sociedade de Sarney e Epitácio na TV Difusora não durou por muito tempo não, viu? Epitácio logo caiu fora, e com a saída dele, a cada dia que se passava, a Difusora voltou a viver o medo de perder a filiação para Mirante. Ai, Jesus, meu Deus, minha Nossa Senhora me vala. Até que a própria Globo decidiu tomar uma atitude, e passou a acalmar a TV Difusora dando uma água com açúcar. A forma que eles encontraram de acalmar foi ajudando e auxiliando a TV Difusora a subir o seu padrão de qualidade. William Nagem, que ainda era acionista, comentou que pensava que a troca não ia acontecer. A TV Mirante começou a segurar a onda, negando que ia se afiliar à Globo. Fernando Sarney até minimizou a situação. É a Globo que está querendo a filiação e não o contrário. Não temos motivos para disputar a filiação com William Nagem, pois ele ainda por cima é o nosso amigo. William ainda era acionista. Fernando continuou amenizando a situação, dizendo que todos ali estavam satisfeitos com a filiação com a SBT. Porém, o superintendente comercial da Mirante parece que não combinou direito a história e tratou de desmentir tudo que o Fernando contou. Ele disse que assim que o contrato da Difusora vencesse, a Mirante iria deixar o SBT e ir para a Globo. Nos anos 90, o controle da TV Difusora foi repassado para Edinho Lobão, que meio que parece que nem ligou muito para a troca de afiliação. Deixa, pode trocar mesmo. Eu posso passar a programação do SBT aqui que tá tudo bem. Então foi exatamente isso que aconteceu. Por volta de 1991, a Mirante, depois de tantos e tantos anos querendo a programação da Globo, finalmente deixou o SBT e foi para a Globo. E a Difusora finalmente caiu fora e foi recebida pela emissora do Silvio Santos. A TV Guajará de Belém era uma das afiliadas que mais dava dor de cabeça para a Globo. Isso porque a Guajará era a única afiliada que patinava e perdia feio na audiência para a TV Tupi. E como se isso não bastasse, ela sofria de uma administração muito ruim, passava por problemas financeiros e os equipamentos estavam caindo aos pedaços. E esses não foram os únicos problemas que a Globo enfrentava com ela não, viu? Ela também era uma emissora muito difícil de se lidar. Os executivos da Globo não iam muito com a cara da dona, Conceição Lobato de Castro, tanto que nem disfarçavam e muitas vezes perdiam a paciência com a véia, discutiam feio. Os executivos da Globo até chegaram a apelidá-la de Rainha Louca. Walter Clark, por exemplo, além de achá-la muito irritante, achava também que ela não entendia nada de televisão. Segundo ele mesmo conta, eles enfrentavam problemas pra valer com a Guajará quando aumentavam o preço da programação. Isso porque a dona investia na emissora e não queria pagar nada pela programação da líder de audiência. E ela sempre ia contra as ideias da Globo. E ainda por cima, a Guajará apoiava incondicionalmente o Jarbas Passarinho, sendo que o governo da época do Ernesto Geisel não gostava nem um pouquinho desse cara não. Não deu outra. Geisel então apertou ali a Rede Globo e pediu a Roberto Marinho que não renovasse o contrato de afiliação. Se a coisa já não estava indo muito bem, a Guajará conseguiu piorar ainda mais. Eles transmitiram uma sessão de macumba colada com uma missa da Arquidiocese de Belém. Aí é que virou um verdadeiro escândalo com direito a tabloide e tudo. A Globo, que já tinha motivos de sobra para chutar essa emissora para longe, disse chega e decidiu se livrar dela de uma vez por todas. Desculpa, mas a gente não vai renovar, foi bom enquanto durou. A emissora de Roberto Marinho assinou então com a TV Liberal da mesma região. Depois de receber a notícia de que sua emissora não seria mais afiliada da Globo, o dono parece que ficou pé da vida e passou a criticar a Globo abertamente nos tabloides. No dia 30 de abril de 1976, a Guajará deixava de ser afiliada da Globo. E é aí que a emissora foi direto pro chão. Não tinha o mínimo de comercial, ninguém se interessava em investir na emissora. E sem comerciais, o dinheiro começou a faltar e começaram a perder funcionários, operadores e técnicos. Então eles acabaram recorrendo à TV Bandeirantes e várias outras redes. Sem força nenhuma para competir com a concorrência com equipamentos ultrapassados, a emissora conseguiu se arrastar até os anos 90 quando foi vendida e virou outra emissora, um triste fim.
Na alegria e na pobreza, na saúde e na doença, a TV Maranhense foi afiliada da Bandeirantes no Maranhão durante um tempão. A emissora, que já tinha muitos problemas, começou a quebrar e caiu na crise. Em 2012, mandaram embora um monte de funcionários, sendo a maioria deles do setor de jornalismo, como repórteres, cinegrafistas e motoristas. A crise foi tão grave que acionaram a própria Bandeirantes de São Paulo para tentar intervir no negócio. O diretor de jornalismo da Band acabou ligando para um pessoal lá do Maranhão para saber o que estava acontecendo na afiliada. Alguns funcionários reclamavam de baixos salários e muitos atrasos, já outros reclamavam lá dos donos e da horrível situação financeira do canal. E a crise só foi aumentando com o passar do tempo, viu? Em 2015, por exemplo, a Maranhense registrava uma péssima audiência e continuava atrasando salário atrás de salário. No ano seguinte, acabou com toda a produção própria local e passou a terceirizar. E como se isso não bastasse, a afiliada passava por muitos problemas técnicos. Vivia saindo fora do ar no meio dos programas, a tela congelava, dava pau nos equipamentos, tinha problemas de som, a imagem era extremamente ruim, enfim, uma podridão de emissora. O que a Maranhense não contava é que nem a Bandeirantes já não estava aguentando ali a situação e já não queria tê-la como afiliada. Não gostava nem um pouco do seu baixo alcance, nem da sua baixa qualidade. Em 2018 é que veio o tão inesperado chute. Uma outra emissora da região, chamada TV Metropolitana, que era afiliada da Rede Brasil, foi convidada pela Bandeirantes para virar afiliada. E não é que ela aceitou. O problema é que a Maranhense não recebeu muito bem a notícia. Não conseguia acreditar que a Band tinha trocado ela. Band, é sério isso? É sério que depois de tantos anos vocês fizeram isso? Ela ficou furiosa, bateu o pé e decidiu que não ia deixar a Band tão fácil para Metropolitana. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Parece que a gente tá descrevendo muito a atitude de uma criança, mas não. A Maranhense afirmou que tinha o direito de transmitir a rede até 2020 e que desde 2017 estava investindo fortemente na programação, contratando profissionais e comprando novos equipamentos. Não entendia por que a Band não queria mais ela. O caso foi parar na justiça e a Maranhense recebeu uma liminar para continuar sendo afiliada. A Bandeirantes, por outro lado, disse: "Minha querida, o contrato venceu em janeiro de 2018. De qualquer forma, a Metropolitana começou a transmitir a Bandeirantes de qualquer jeito. Então virou uma verdadeira loucura no Maranhão, com as duas emissoras passando a mesma coisa. O povo ficou todo confuso, pensando o que está acontecendo aqui. Até a Band ficou surpresa com a atitude da Maranhense de se recusar a sair e tentou reverter a liminar. Tanto a Maranhense quanto a Metropolitana não sossegaram e começaram a se alfinetar. A Metropolitana começou a vincular uma propaganda criada pela própria Bandeirantes para reforçar a afiliação. Quase que isso vai parar no Casos de Família. Pois bem, a Maranhense exibia um comunicado nos intervalos chamando a Metropolitana de clandestina e dizendo que não tinha perdido a afiliação coisíssima nenhuma. O tempo foi passando e passando. E no ano de 2019, quase um ano depois dessa treta, é que a Maranhense finalmente se conformou. Ah, deixa, né? Fazer o quê? Ela largou o osso e se afiliou à TV Cultura. Agora, com a nova rede, a Maranhense melhorou bastante. Os rumores dizem que a TV Cultura está pagando todos os seus pecados com a TV Maranhense. Mas rumor é rumor, não passa de rumor. Esse caso que a gente vai contar agora não é bizarro, mas sim super bizarro. Parece coisa de novela mesmo. A TV Mutum, emissora lá do Mato Grosso, passava a programação do SBT de boas desde o ano de 1999. A emissora nunca teve maiores problemas com o SBT, até que outra emissora simplesmente se meteu no caminho dela. Em 2018, a TV Arinos, outra emissora da mesma região que até então era afiliada da Record, segundo a própria Mutum, fez algo muito esquisito. Presta atenção. Ela entrou em contato lá com a SBT de São Paulo e fofocou sobre a TV Mutum, dizendo que estava acontecendo um monte de coisa errada lá. Olha aqui, SBT, tem uma denúncia muito séria para fazer. A TV Mutum fez isso e isso. Tá tudo muito errado e eu quero que vocês façam alguma coisa agora. É inacreditável imaginar que uma emissora faria isso, mas tudo bem. No final, a TV Arinos é quem acabou conseguindo do nada um contrato de afiliação e simplesmente colocou a programação do SBT no ar sem mais nem menos.
Os moradores foram surpreendidos com os dois canais transmitindo a mesma coisa na maior bizarrice. Pareciam que estavam acordando de ressaca. Quem ficou ainda mais surpreendido foi a própria TV Mutum, que não sabia muito bem o que estava acontecendo. A TV Arinos tinha conseguido um contrato de afiliação e a Mutum foi simplesmente largada. Os representantes da Mutum disseram que se sentiram prejudicados por uma concorrência desleal e decidiram recorrer à justiça. Disseram ainda que só eles tinham autorização para transmitir a emissora do Silvio Santos e acusaram a TV Arinos de ter apresentado denúncias falsas sobre a TV Mutum para o SBT de São Paulo, apontando que existiam irregularidades na afiliada. O pessoal da Mutum continuou, dizendo que eles trocaram de afiliação em menos de 24 horas e que isso era irregular e que não podia ser feito sem autorização do Ministério das Comunicações e blá blá blá. Bom, a Mutum não podia continuar passando a programação do SBT, né? Então eles acabaram se afiliando à Rede Bandeirantes e continuaram brigando. A TV Arinos hoje mudou até de nome, virou SBT Nova Mutum. A TV Jornal do Comércio lá do Recife tem motivo de sobra para ter um bom trauma da Rede Globo. A emissora foi convidada a virar afiliada da Globo lá na década de 70. Ela ficou muito lisonjeada e assinou um contrato para transmitir e tal. Tudo foi acertado e planejado. Tempos depois, por volta de 1972, inesperadamente, a emissora do Roberto Marinho deu o maior chute na afiliada e suspendeu o contrato assinado. O então diretor da jornal, Pedro de Assis Rocha, simplesmente não sabia o que fazer e qual atitude tomar no momento. A TV Jornal sofreu muitos prejuízos incalculáveis com a quebra de afiliação. No mato sem cachorro não teve outra escolha. Foi obrigada a produzir em caráter de urgência muitos e muitos programas locais, pois corria o sério risco de ficar sem nada para pôr no ar. Não só perderam dinheiro, como também a audiência. Os telespectadores pararam de assistir e mudaram para a concorrência. O diretor da emissora ficou super chateado com a Rede Globo e até comentou isso na imprensa. Por fim, a TV Jornal conseguiu se recuperar do grande baque com o tempo e com certeza deve ter aprendido uma lição. A TV Tribuna de Recife era mais uma afiliada da Bandeirantes quando no final da década de 90 achou que era melhor trocar a emissora pela Record. A Record estava crescendo a todo vapor com sua programação e precisava de uma afiliada forte em Pernambuco, né? Segundo rumores, os problemas entre as duas Suzanas Vieiras começaram por aí, com a Tribuna se recusando a cumprir ordens da Record. A relação, que já não era muito legal, foi se desgastando a cada ano, mas o negócio pegou mesmo foi no ano de 2015 para frente, quando a Record exigiu que a Tribuna criasse versões locais dos jornais Balanço Geral, Praça no Ar e Praça Record, fazendo assim uma mudancinha no jornalismo da afiliada. Uma coisa super normal. Quase todas as afiliadas de todo o Brasil obedeceram a ordem, é claro, menos quem? Isso aí, a TV Tribuna, que se recusou a fazer isso. Não vou fazer não, e continuou com seu jornalismo local próprio como se nada tivesse acontecido, se negando a atender às ordens da alta cúpula da Record. Na verdade, até que dá para entender a decisão. Os padrões da Record nunca combinaram muito com o perfil da emissora. As duas procuravam coisas diferentes. O pior é que a TV Tribuna não era muito ruim na época. Tinha uma boa cobertura no estado, uma imagem não muito ruim, uma boa audiência. Embora a Tribuna fosse uma afiliada considerada não tão ruim, a Record não pensou duas vezes em dar um chute nela e trocá-la por qualquer outra que aparecesse. Procurou mais de 3 vezes abertamente a maior concorrente dela, a TV Jornal de Recife, afiliada do SBT. Mas a Jornal acabou pensando melhor, recusou as propostas e preferiu ficar no SBT mesmo. Como a situação era péssima e as duas não estavam se aguentando, por volta de 2011 a Record acabou procurando a TV Clube e propôs a afiliação, que foi aceita. A Clube era a 4ª colocada em audiência, não tinha uma cobertura muito boa no estado, mas enfim, foi o melhor que conseguiram e pelo menos ela ia obedecer a Record. A Tribuna então acabou voltando para um lugar que ela já conhecia de cor, a Rede Bandeirantes. Por volta do dia 9 de janeiro de 2012, as duas emissoras concorrentes trocaram de lugar. A Clube foi para Record e a TV Tribuna foi para Bandeirantes. A Clube nos primeiros momentos exibiu um institucional que falava sobre o crescimento da Record, a audiência, as novidades, os planos futuros da emissora e blá blá blá. Já a Tribuna simplesmente tacou do jeito dela a programação da Bandeirantes no ar sem falar nada. E esse foi o vídeo de emissoras que foram chutadas. Curtiu? Então deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Até a próxima!